Bom, feliz Dia dos Namorados, feliz dia para quem está aqui namorando com a psicanálise. Vou falar oficialmente isso, é brega e vai ficar gravado agora, porque eu falei gravado, né? Então, vamos conversar um pouquinho, inclusive vai entrar aqui, de algum modo, esse tema a partir aí da emoção, efusão e etc. Eu mandei para vocês, então, um texto, deixa eu fechar um pouco de pasta aqui, que eu estou com 1 milhão de coisas abertas. Não sei se vocês fazem isso, mas de repente eu olho meu computador e tem 50 coisas abertas na minha frente. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Eu mandei para vocês, então, aquele resuminho que passa por todos. A gente termina hoje os quadros que ficam dentro do esquema da angústia. E na semana que vem a gente vai falar sobre RSI, Real Simbólico Imaginário, e já emendamos no nobo-romeano, corpo real, corpo simbólico, corpo imaginário, e vamos na toada do corpo, que era a parte que a gente iria falar lá atrás, porque aí do corpo a gente já vai para a sexualidade, édipo, castração, e vamos nessa sequência. E depois dessa sequência, quero ver se a gente vai para as faltas, para vocês, né? Frustração, privação, castração, e chegar aí na alienação e separação também. O percurso pode ser qualquer um desses. Vou pensar que semana que vem, certeza, é RSI, isso eu já sei. Real Simbólico Imaginário. Depois, a outra sequência, vamos pensar em que sequência que a gente vai fazendo para ter sentido, né? Para não ficar muito doida a coisa. É muito conceito. Mas, olha só, antes de eu projetar aqui, então, o esquema da angústia, mas eu gostaria que vocês tivessem ele aí aberto com vocês, né? Como eu já disse para vocês, eu sou a pessoa do papel, então eu sou a pessoa que tem ele impresso, né? Que está com ele impresso aqui na mão para poder olhar, né? Mas eu vou projetar ele daqui a pouquinho. Seria legal se eu tivesse a opção de projetar 2 coisas ao mesmo tempo, porque hoje eu gostaria de projetar 2 coisas ao mesmo tempo, né? O esquema da angústia e os tópicos. Como não tem como projetar 2 coisas ao mesmo tempo, vou deixar o esquema e a gente vai falando sobre ele. Mas antes de eu colocar o esquema da angústia, mas tenham ele em mãos para vocês poderem conferir a sequência, veja, vocês vão se lembrar que lá no esquema da angústia nós temos 9 palavras lá dentro, não são todas conceitos. Por exemplo, emoção não é um conceito, então, embora a gente está falando aqui de conceitos fundamentais, inibição, sintoma e angústia são conceitos, acting out, passagem ao ato, são conceitos. Esses que nós vamos falar hoje não são conceitos, eles são termos e vamos entender por que esses termos foram colocados ali naquele esquema. Se vocês acompanham a construção do esquema da angústia no seminário da Exo Lacan, vocês vão perceber que esses espaços ficaram vazios bastante tempo. A princípio, ele coloca só inibição, sintoma e angústia, né? Ali cruzando, e o restante dos espaços ficam vazios. Aí, daqui a pouco, ele acrescenta passagem ao ato, acting out, emoção, e aí ele vai colocando nesses quadrados vazios esses termos, e deixa entre os termos outros espaços vazios, eles também são importantes. Vocês perceberam que tem espaços vazios ali? Deixa eu só projetar rapidamente, só para não ficar uma coisa muito doida aqui. Deixa eu apresentar. Tela parcial para eu conseguir ver vocês. Olha só. Deixa eu projetar aqui. Se vocês olharem o esqueminha, estão vendo aí, né? Vou lá para o iniciozinho onde está o esqueminha. Sei lá como é que vai para um de uma vez, eu tenho que ir de um por um. Pronto. Se vocês olharem o esquema, vocês vão perceber, olha, nós temos, o que começou? Começou com inibição, sintoma e angústia. Depois ele foi colocando o conceito de act out, conceito de passagem ao ato, e depois os termos emoção, impedimento e embaraço. Esses elementos foram colocados depois, mas olha que coisa interessante e importante. Percebam que ficam espaços, tá vendo? Esses espaços não estão aí à toa.
Esses espaços têm a ver com o funcionamento da clínica. Então, qual é a nossa ambição hoje? Além de entender os 4 e o funcionamento do esquema, a função disso para a clínica, em 1 hora. Essa é a nossa ambição de hoje. Então, vamos tentar alcançar essa nossa ambição. Começando aí, para vocês um artigo bem legal de um professor que chama, o artigo chama Psicopatologia dos Atos. Diga, Joyce. Renata, eu não sei se tem muito a ver, não pensei muito sobre isso, mas quando eu estava estudando, tem como incluir aqui em algum lugar, vamos dizer, as pessoas ditas impulsivas? A questão da impulsão tem, inclusive, da repetição, a impulsão vão aparecer. Você tem como colocar aqui, sim. Quando a gente pensar no esquema todo, inclusive nesse artigo que eu mandei para vocês, ele pensa como que você poderia pensar o esquema da angústia na neurose obsessiva, o esquema da angústia na histeria, no caso Dora, em Nome dos Ratos, está naquele artigo que eu mandei, né? E a gente pode pensar em termos de repetição, de impulsividade e assim por diante. Mas a questão é aonde, Joyce, eu vou localizar isso aí no esquema, entende? Então, vamos caminhar um pouquinho no esquema e você vai me dizendo onde que eu posso localizá-lo, pode ser? Então, vamos seguir um pouquinho mais. Como é que a gente começa aqui? A gente começa falando que esse esquema ele tem uma função fundamental. Para que serve esse esquema? Esse esquema serve para dizer sobre as várias possibilidades de resposta que o sujeito pode dar frente ao risco da angústia. Por que a gente está chamando de risco da angústia? Percebam que no final de todo esquema, o desembocar de tudo, temos a angústia, correto? Isso significa que nós temos uma certa gradação que a gente pode pensar em respostas que o sujeito pode dar antes de chegar na angústia propriamente dita. A angústia é uma das respostas, mas certamente a pior resposta, tá? É uma das respostas, mas existem outras respostas talvez mais interessantes de serem dadas, as 3 que o Freud coloca a princípio, inibição, sintoma e angústia, mas nós temos outras respostas, impedimento, embaraço, passagem ao ato, emoção, efusão, que são respostas que se dá frente à possibilidade de angústia. Inclusive, o Freud diz claramente, lembra lá no Pequeno Hans, a gente estudou sobre isso em inibição, que a inibição do Hans de nem querer sair de casa, para não ter que lidar com o sintoma, medo de cavalo, para evitar o risco de desembocar na angústia. Vocês lembram que o Freud fala claramente isso no Hans? Ou seja, a inibição é uma resposta que tenta dar conta da outra possibilidade de resposta, que é o sintoma, que tenta dar conta de não ter que chegar na próxima possibilidade de resposta, que seria a angústia. O Freud explica direitinho isso no Pequeno Hans, por exemplo. Bom, então, a gente pode dizer que o esquema da angústia é fundamentalmente um estudo da psicopatologia dos atos. Por isso que o artigo que eu mandei para vocês chama-se sobre a psicopatologia dos atos. O que é psicopatologia no campo da psicanálise? Ora, psicopatologia no campo da psicanálise nada mais é do que o estudo do modo de funcionamento do sujeito, incluindo o sofrimento do sujeito em relação ao corpo, em relação às exigências do mundo, em relação ao funcionamento das suas relações interpessoais e assim por diante. Então, psicopatologia nada mais é do que isso, estudo das respostas que o sujeito dá e do mal-estar que ele tem ao dar essas respostas na sua relação com o mundo. Tanto que o texto do Freud, primeiro, com esse título, chama Psicopatologia da Vida Cotidiana, lembra disso? Ou seja, quais são os mal-estares, os tropeços, as dificuldades que o sujeito tem de lidar na vida cotidiana. Então, psicopatologia da vida cotidiana é quais são os sofrimentos e respostas que o sujeito dá cotidianamente na sua vida. Atos falhos, esquecimentos, lembram disso? Então, psicopatologia dos atos, a gente pode dizer que esse esquema basicamente é isso. É um estudo de como o sujeito pode responder, de preferência, sem ter que chegar na angústia, que também é uma possibilidade de resposta. Mas uma possibilidade de resposta, veja como é importante, que nem tem o suporte simbólico, nem tem o suporte imaginário. Porque na angústia nós temos real com real. Perceberam a dificuldade?
Então, veja, nas outras possibilidades de resposta, o acting out, por exemplo, ele tem o real, ele é atravessado pelo real, mas ele tem o suporte simbólico. O acting out, ele pode encenar, ele ainda tem um texto, porque ele tem um suporte simbólico. Perceberam? A passagem ao ato, embora ela é atravessada pelo real, ela também tem um suporte simbólico para suas respostas. Ela também pode formular alguma coisa, entende? E pode ser, portanto, interpretada. Ainda estamos no campo que cabe queixa, cabe demanda, cabe enigma, cabe cifração de algum modo. Tudo que passa pelo eixo simbólico, seja na horizontal ou na vertical, permite cifração, permite sentido. E vocês lembram que o sentido ele é muito importante, afinal, para que serve a análise? O sujeito chega na análise para falar, para que em determinado ponto você faça determinadas pontuações que produzam sentido, correto? O tratamento é pela fala, simbólico, para produzir algum sentido que também tem um certo amparo simbólico. Só simbólico? Não, a gente também tem um amparo imaginário. Então, por exemplo, a inibição, ela tem um suporte imaginário nas duas pontas. O impedimento, ele tem o suporte do registro simbólico e imaginário. Então, a angústia é a mais complicada de todas, porque ela é o atravessamento do real com o real. Não tem nem um suporte imaginário, nem um suporte simbólico, para poder produzir algo. Lembra que a gente falou sobre isso na angústia? Por isso que não dá para interpretar a angústia? Você não tem como interpretar a angústia porque ela não tem o suporte nem imaginário e nem simbólico. É real com real. Vamos tentar entender melhor isso. Então, para que serve definir todos esses termos? Inibição, impedimento, embaraço, emoção, sintoma, passagem ao ato, efusão, acting out, angústia. Para que serve definir todos esses temas? E todos esses termos, eles têm como propósito fundamental, ao definir, manter uma respeitosa distância da angústia, Lacan vai dizer. Olha que resposta boa que ele deu. O que ele quer dizer é, eu preciso dizer para vocês o que a angústia não é. E ele diz, a angústia não é uma emoção, a angústia não é um sintoma, o sintoma não é uma inibição, ou seja, é manter uma respeitosa distância entre esses termos. Inclusive, por isso, vocês veem que tem uma respeitosa distância entre cada termo também aqui. Então, primeira coisa, já te passo, Sérgio. Então, definir todos esses termos com o objetivo de manter uma distância respeitosa da angústia. Demonstrar que a angústia está num certo ponto, mas tem um percurso até lá. Os espaços vazios do esquema, esses espaços aqui, os espaços vazios do esquema servem para a gente aprender na clínica como manejar a angústia. Se eu tenho uma série de termos e conceitos até chegar na angústia, mais os espaços vazios entre eles, eu posso pensar o manejo em todos esses espaços e quadrados antes de chegar na angústia, já que a angústia, ela me dificulta enormemente o trabalho, afinal, ela é silenciosa e não interpretável, né? Continuando aí. Um outro ponto também de extrema importância nesse esquema, não é de pouca importância, pelo contrário, é extremamente importante observar que a inibição ocupa o ponto mais distante da angústia. A inibição é, sem dúvida, o ponto mais distante da angústia. O esquema ainda permite observar que nós temos, portanto, gradações de respostas. Entendem por que eu estou chamando de gradações de respostas? Gradações de respostas, por exemplo, a inibição seria a resposta com menor movimento e menor dificuldade também, né? Para evitar um problema, eu nem saio do quarto. Para evitar um problema, eu nem ligo para a pessoa. Para evitar um problema, eu nem abro o livro para estudar. Então, para não correr o risco de eu saber se eu sei ou não sei ler, eu nem começo a aprender a ler. Ou seja, a inibição, eu corto a possibilidade de vir a ter que lidar com uma frustração antes, inibindo a função do eu. A gente falou sobre isso. Então, nós temos, inevitavelmente, gradações de respostas até chegar na angústia. E o último ponto, e aí passo para você, Sérgio. Então, 3 características fundamentais desse esquema. A primeira que a gente falou, deixar claro que há uma distância respeitosa entre todos esses termos e a angústia.
Segunda importância desse esquema, de que os espaços vazios entre os termos nos dão notícia de como eu posso manejar esses termos na clínica. E o terceiro motivo pelo qual eu tenho esse esquema é para diferenciar dois tipos de clínica. A gente já conversou sobre isso nas aulas anteriores do esquema. A gente tem uma clínica aqui do sintoma, não é a clínica do sintoma com TH, tá? É do sintoma aqui cifrável, tá? Essa clínica simbólica, percebam, o sintoma, ele ocupa o meião do esquema, ou seja, ele é uma referência simbólica com uma referência simbólica. Ele está no eixo simbólico pelas duas vias. Quer coisa mais interpretável? O que significa que o sintoma, ele ocupa, por excelência, o lugar das formações do inconsciente. Ou seja, o sintoma como metáfora que pode ser interpretado, o sintoma como exemplo máximo de formação do inconsciente. Quais são as outras formações do inconsciente que a gente já estudou? Lembram disso? Provinha, né? Ato falho, esquecimento, sonho, né? Mas o sintoma é, por excelência, né, a principal formação do inconsciente, cifrável, porque está no eixo simbólico das duas vias. Fazendo uma distinção com uma outra clínica não cifrável. O que é a outra clínica não cifrável? A do campo do real. Se está no campo do real, não é cifrável, porque para ser cifrável, para você poder decifrar, tem que estar no campo simbólico. Então, a outra clínica seria a clínica da angústia, que é essa clínica da dimensão do real. Essa clínica da dimensão do real, diferente da clínica do sintoma, que é cheia de queixas, demandas e enigmas a serem decifrados, a clínica da angústia, ela é uma clínica que parece sem limites, que parece incontrolável, que parece nos apresentar um sujeito sempre em risco, sempre em perigo. Então, 3 características desse esquema ordenado desse modo, tudo bem? E aí a gente vai avançar um pouquinho mais. Sérgio? Renato, Diga. eu acho, eu estou com uma dificuldade de entender esses dois eixos. Por que essa minha pergunta? Quando eu entro ali no Act Out, eu vou para o eixo do lado, aparece o real. Quando eu vou para cima, aparece o simbólico, certo? Sim. Beleza. Quando eu vou para a passagem ao ato, eu também tenho simbólico e imaginário, só que troca de eixo. No campo da dificuldade e do movimento. O que significa isso? Eu estou com dificuldade de entender isso. Vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil porque assim que a gente conseguir vencer aqui os 4, e se não der tempo de estudo hoje, não tem problema, a gente prorroga o RSI da semana que vem. Assim que a gente conseguir vencer aqui a emoção, efusão, impedimento e embaraço, que é bem rapidinho, na verdade, eu vou tentar explicar para vocês qual que é a diferença do eixo, por que a gente colocou esses dois, quem colocou, inclusive, foi... como que é o nome aqui do professor? Do Roberto Calazans, por que ele colocou um sobreposto ao outro? No seminário do Lacan, não estão sobrepostos assim, tá? Ele colocou um sobreposto ao outro para ficar mais didático. Mas talvez a minha dificuldade maior seja entender o que significa o real tá na parte de cima ou está do lado. E faz toda a diferença, porque aqui o registro do real está em relação ao movimento, aqui o registro do real está em relação à dificuldade. Você vai entender a diferença dos dois. Vamos chegar lá. Guarda um pouquinho. Tá bom, muito obrigado, Renato. Mas não estou esquecendo a sua pergunta. Vamos chegar lá. Vamos avançar um pouquinho mais. A gente falou aqui sobre a diferença da clínica do sintoma, não sintoma com TH, sintoma simplesinho. Essa clínica, então, cifrável, simbólica, queixosa, cheio de demanda, e essa outra clínica, no campo do real com o real, que seria, então, sem limite, incontrolável, perigosa, e sem esse recurso imaginário ou simbólico para se organizar. Tem um outro ponto importante, antes da gente avançar, então, para emoção, efusão, impedimento, embaraço, um outro ponto importante que é observar a questão das formações do inconsciente. Veja, as formações do inconsciente, e aí observem bem o esqueminha para ficar claro. Uma das características, deixa eu só chegar isso aqui para cá. Uma das características aí da formação do inconsciente, elas não podem ser situadas nem no lugar da inibição, nem no lugar da angústia.
Se vocês se lembram, Freud até fala inibição, sintoma e angústia, que pode haver uma coincidência da inibição com o sintoma, mas uma coincidência, elas não são iguais, elas podem acabar ocupando o mesmo espaço por uma coincidência, mas elas são distintas. Então, as formações inconscientes, elas não podem estar situadas nem na angústia e nem na inibição, uma vez que elas se tratam, então, do objeto, o objeto simbólico, e não impedem o movimento. As formações inconscientes também não podem ser consideradas nem impedimento, nem emoção, nem efusão. Então, nenhum desses outros termos o Lacan vai localizar como formação do inconsciente. Aqui a única formação do inconsciente é o sintoma, só para fazer uma relação com a aula de formações inconscientes que a gente viu lá atrás, tudo bem? Para fechar essa parte aqui ainda, e a gente chegar, então, naqueles pequenas citações que a gente foi colocando dos 4 termos. Cada vez que a gente desce o eixo do movimento, certo? Ou avança no eixo da dificuldade, ou seja, cada vez que a gente vai para o eixo de mais dificuldade e de mais movimento, a gente tem uma característica curiosa, que é uma aproximação entre sujeito e objeto. Eu não sei se vocês se lembram que a gente conversou em encontros anteriores da necessidade de haver uma separação entre sujeito e objeto. Vocês se lembram disso que a gente conversou no texto Jacques Miller, sobre a passagem ao ato? É fundamental. Então, veja, quanto mais próximo desse ponto de menor dificuldade, menor movimento, mais eu tenho distinto sujeito e objeto. À medida que eu avanço para mais movimento e mais dificuldade, ou seja, mais próximo aqui da angústia, mais indistinto eu tenho sujeito e objeto. E isso é importante para a clínica, ou seja, eles se aproximam e chega ao ponto de que eu não sei diferenciá-los muito bem. Ao ponto, inclusive, de que o sujeito pode se colocar ali numa certa posição de objeto e há um risco nisso, certo? Então, quais seriam as consequências disso? Antes de chegar nas consequências disso, vamos para cada um dos termos. Eu coloquei aqui para vocês, agora vamos lá para o finalzinho. Mas tenham na cabeça o esquema, tá? Não percam o lugar que cada um está. Aqui, vamos lá. A gente já falou sobre passagem ao ato e acting out, e hoje, então, emoção, efusão, impedimento e embaraço. Veja alguns pontos importantes. Então, a gente tem, deixa eu pegar aqui, a gente tem algum ponto para a gente pensar isso. Então, a gente precisa definir inibição, impedimento, embaraço, emoção, efusão, mas deles não implica em conseguir definir o que é angústia, porque eles não são semelhantes à angústia. Inclusive, Lacan diz claramente, a angústia não é uma emoção, a angústia não é um embaraço. Então, ele vai deixando muito claro que a angústia não é, mesmo porque ele define bastante a angústia pelo sentido negativo, do que a angústia não é. Mas, como a gente falou lá no início, manter uma distância respeitosa desses termos com o conceito de angústia propriamente dito. E aí a gente começa com o conceito de emoção. Então, emoção refere-se ao movimento que desagrega, né? A reação que chamamos de catastrófica. Por que desagrega? Por que catastrófica? Voltem lá no quadrinho de vocês. Vocês vão perceber que a emoção ela está no nível mínimo de dificuldade, mais médio de movimento. Ela está no campo imaginário, em relação à dificuldade, e no campo simbólico, em relação ao movimento. Todo mundo está com um quadrinho na cabeça? É aqui que eu queria conseguir colocar os dois um do lado do outro, tá? Mas não tem como colocar um do lado do outro. Então, a emoção, ela refere-se a um movimento que desagrega. Como assim desagrega? Veja, o movimento, ele sai da linha imaginária para a linha simbólica. Mas no campo da dificuldade, ele continua parado. E essa reação a gente chama de catastrófica. O que significa isso? Aqui a gente tem mais movimento do que antes, ou seja, mais movimento na emoção do que na inibição. E isso porque, por mais que a emoção seja uma resposta imaginária, tanto que ela continua
na linha vertical ali no campo da imaginário, por mais que ela seja uma resposta imaginária, ela mobiliza significantes. Acho que comecei a te responder, Sérgio. Veja por que ela está imaginário e simbólico. Ela é uma experiência imaginária, mas que mobiliza significantes. Lloyd, acho que você ligou o microfone. Ela mobiliza significantes. Então, a gente não tem mais aqui um ponto zero de movimento, mas um movimento desordenado. Ora, a gente tem um movimento aí desordenado que precisa estar relacionado a essas ordenações. O que é uma ordenação? A ordenação é, por definição, um certo esforço de realizar um trabalho simbólico, de organizar um texto. Mas ele é desordenado porque é uma resposta imaginária. Voltando lá no esquema para ficar mais claro. Cadê? Peraí. Aqui. Vou voltar lá no quadradinho. Tá vendo? Eu queria tanto estar um do lado do outro hoje. Aqui, vamos lá. Tentem perceber isso, olha só. Olha como é razoavelmente simples. Percebam que a inibição é o ponto zero, tanto de movimento quanto de dificuldade. A emoção, ela continua com baixa dificuldade. Ela continua aqui no ponto zero de dificuldade. Entretanto, ela caminha para mais movimento. Deixa eu só desligar seu microfone, Lloyd. Entretanto, ela caminha para mais movimento. No que ela caminha para movimento, ela chega aqui no registro simbólico. Só que ela faz um movimento desordenado. Por que desordenado? Porque, embora ela cobra um certo registro simbólico, ela cobra um certo registro simbólico para dar conta de um conteúdo imaginário. Então, é desordenado porque a resposta que oferece a essa ordenação simbólica ainda é uma resposta imaginária. Uma resposta imaginária que o Lacan vai dizer que está às voltas com o objeto A. Vocês vão perceber onde que está o objeto A, tá? O objeto A, a gente vai chegar nele. Então, a inibição, portanto, ela continua no eixo zero de dificuldade, a inibição, perdão. A emoção continua no eixo zero de dificuldade, mas ela cobra uma certa resposta simbólica. Não encontrando uma resposta simbólica, ela se organiza em uma frase simbólica, mas o que ela encontra é imaginário. Então, ela mantém desordenado. E aí, é até interessante, pensem o seguinte da coisa da emoção. Vocês já ouviram uma frase simples que a gente fala, não tome nenhuma decisão movido por uma emoção? Por uma forte emoção? Já viram essas frases? Ora, o que significa não tome nenhuma decisão movido por uma emoção? Porque a emoção ela é desorganizada. A emoção é um movimento que desagrega, é uma reação catastrófica. No final das contas, você oferece respostas simbólicas, porque você tem um movimento em direção à produção simbólica, mas advinda de uma experiência imaginária. Então, a resposta que vai vir daqui da emoção, embora ela consiga dar uma resposta simbólica, vai ser uma resposta catastrófica. E vai ser uma resposta catastrófica, porque vai ser uma resposta sustentada pelo imaginário. É aqui que a pessoa decide coisas que ela depois se arrepende, tá? Quando ela se organiza. É aqui o ponto em que a pessoa, ela supõe que ela precisa tirar uma conclusão, mas seria interessante que ela esperasse mais um pouco. Vamos avançar para a efusão e ver se fica mais claro. Então, a emoção, só recuperando, a emoção refere-se ao movimento que desagrega. E essa reação, Lacan vai dizer que ela é catastrófica. Catastrófica por quê? A gente tem mais movimento na emoção do que na inibição, mas a resposta a esse movimento que mobiliza significantes permanece sendo imaginária. Essa resposta que continua sendo imaginária a uma organização, uma ordenação simbólica, faz com que esse movimento permaneça, então, desordenado e, portanto, catastrófico. A efusão. Vamos para o próximo aqui. A efusão, a frase que o Lacan apresenta, a efusão não tem nada a ver com a emoção. Por isso, inclusive, tem esse espaço entre efusão e emoção, para deixar claro que existe uma diferença completa entre os dois. Então, a emoção não tem nada a ver com a efusão.
A efusão não tem nada a ver com emoção. A efusão, então, é a perturbação. Por que perturbação? Veja, ponto zero de movimento significa que eu estou parado, estagnado. Então, estagnado é inibição. O que é inibição? Inibição é nenhum movimento. Não comer, não andar, não falar, zero movimento. Emoção. Emoção é um percurso rumo ao movimento, mas um movimento desordenado. A efusão, por sua vez, perceba, permanece na linha imaginária, mas agora no campo real. Então, o que a efusão nos provoca? Perturbação. Então, a emoção, ela é desordenada e a efusão, ela é perturbada. Percebeu que só piorei um pouco a coisa, né? Vai caminhando no campo do real, vai caminhando ao rumo da desordenação, vai caminhando ao rumo do imprevisto, do imponderável. Lembram disso? O real é aquilo que é imponderável. Então, você vai caminhando rumo ao real, você vai caminhando na rumo à perturbação. Então, a inibição, a gente tem algo que está parado, a emoção que desorganiza, a efusão que perturba. Então, a efusão é a perturbação. Perturbar-se como tal, perturbar-se no ponto mais profundo do movimento. O Lacan vai dizer. Então, o ponto mais profundo do movimento está a efusão, ainda ligado à via imaginária. Então, você tem imaginário com real, que leva a uma enorme perturbação. O que significa isso? O Lacan ele vai chamar a efusão como uma perda de potência. Então, ele não é uma inibição, para deixar de lado o investimento libidinal. Então, a efusão tem um investimento libidinal. Vocês lembram que a inibição há uma retirada do investimento libidinal. Na efusão, eu tenho um investimento libidinal, mas eu não tenho uma certa ordenação desse investimento libidinal. O Lacan vai colocar no lugar da efusão o objeto A. Se a gente fosse colocar aonde está o objeto A, para o Lacan, o objeto A está aqui, ó, na efusão. Sabe por que é o ponto máximo de perturbação? Quem é o objeto A? Aquele que, quando eu alcanço, já não é ele. Aquele objeto que se assemelha ao objeto perdido do Freud. Aquele objeto que é inapreensível. Mas aquele objeto que todo mundo quer. O Lacan vai localizar no lugar da efusão o objeto A. Objeto causa do desejo, ok? Então, se o objeto A está aqui, significa que há muita libido investida neste lugar. Só que uma libido que produz perturbação, que não se organiza, não tem um registro simbólico para poder ordená-la minimamente. Então, o Lacan coloca no ponto de efusão o objeto A, e a gente pode dizer que... Então, veja, deixa eu ver se isso piora. Vamos deixar por enquanto assim. Então, imaginem que aqui a gente tem um ponto de perturbação, onde se localiza o objeto A, aqui a gente tem um ponto de desordenação, não tem objeto A aqui não. Aqui a gente tem um ponto de desordenação, que a gente já tem uma cobrança do simbólico de produzir algo, mas não que chega a se ordenar. Tudo bem até aí? Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Continuando. Impedimento. Vocês percebem que os termos são mais difíceis do que os conceitos? Ou vocês não perceberam ainda que esses termos são mais difíceis que os conceitos? Impedimento. O impedimento, ele está ligado... Aí vamos pegar a citação do Lacan. O impedimento está ligado... Ele é maiorzinho, deixa eu ir lá na citação do Lacan. Bom, o impedimento está ligado a esse círculo que faz com que, no mesmo movimento com que o sujeito avança para o gozo, ele depare com essa fratura íntima, muito próxima, por ter se deixado apanhar no caminho em sua própria imagem especular. É essa a armadilha. Então, o que é o impedimento? O que é esse impedimento do qual o sujeito se deixa apanhar? Percebam que, nesse caso, a gente deu um passo a mais de dificuldade, mas mantivemos o mínimo movimento, assim como a inibição, mas avançamos rumo a uma dificuldade a mais.
A gente vai dizer, então, que aqui a gente já não está no campo da inibição pura, no sentido de mínima dificuldade com mínimo movimento. Então, a gente tem mínimo movimento com alguma dificuldade. Como assim mínimo movimento com alguma dificuldade? Alguma dificuldade porque a libido aqui já tem um investimento. E a questão é o que se faz com essa libido ou o que se autoriza com essa libido. E essa que é a armadilha. Então, há uma libido que se apresenta aí, mas o que eu vou fazer com essa libido que se apresenta aí? Então, a gente não está mais no campo das respostas imaginárias, e sim das respostas simbólicas, né? A gente caminhou do campo da dificuldade para a resposta simbólica, e é o que podemos depender da definição que Lacan dá de impedimento, quando ele define como armadilha. O Lacan diz o seguinte, na página 19, o impedimento está ligado a esse círculo que faz com que, no mesmo movimento com que o sujeito avança para o gozo, isso é, para aquilo que está mais distante, ele depare com essa fratura íntima, muito próxima, por ter deixado apanhar-se, no mínimo, em sua imagem, uma imagem especular, e essa é a armadilha. Ora, o sujeito do impedimento, então, ele não permite ir adiante nessa via, uma vez que ele está, por outro lado, respondendo no imaginário. Então, o que é essa armadilha que o Lacan fala? Que o imaginário é insuficiente para responder à questão do sujeito. Vamos voltar aqui de novo, então, em relação à pergunta e à resposta. Voltando aqui para o quadrinho. Veja, Sérgio, agora você vai perceber que a sua resposta estava aqui, ó. Olha no quadrinho. Perceba que aqui nós temos resposta e aqui nós temos o registro. Percebeu, Sérgio? Então, qual que é a diferença do simbólico aqui e do simbólico aqui? Este simbólico é a resposta que o sujeito dá. É a resposta que ele dá para algo que ele é convocado. Então, perceba, no nível da emoção, a resposta que o sujeito dá é da ordem imaginária. Há uma convocação, há uma pergunta, há uma formulação que vem da ordem simbólica. Então, imagine que se aqui está o campo da resposta, a gente pode colocar que o registro se aproxima ao campo daquilo que interroga o sujeito. Vocês lembram que a gente conversou no início hoje que o esquema da angústia é, por que psicopatologia dos atos? Que modo que o sujeito responde, por que psicopatologia dos atos? Que modo que o sujeito se posiciona no mundo? Que modo que ele responde às questões que lhe são colocadas? Que modo que ele articula a sua relação com o corpo? Que modo que ele articula, inclusive, a sua relação com a sua própria estrutura? Quais as respostas com as quais o sujeito trabalha? As respostas com as quais o sujeito trabalha estão nesse campo. Então, imaginário, simbólico e real, no campo da dificuldade, são as respostas que o sujeito dá. O registro real, simbólico e imaginário, na linha vertical, está no campo daquilo que é exigido do sujeito. Então, o que se exige do sujeito e como o sujeito responde? Ficou um pouco mais claro, Sérgio, até aqui? Ficou. Por isso, olhando para a passagem ao ato, se entende ainda melhor. Explica para a gente. Não, porque na passagem ao ato o real está. A dificuldade, o real ali está mais presente, né? E como resposta. Tá? E como resposta. Como resposta, né? E aí é o que eu estou falando, e o simbólico já não consegue ter uma prevalência aí, né? E é interessante que você falou, eu particularmente acho que um dos melhores modos de entender pergunta e resposta realmente é pela acting out passagem ao ato. Acho que você pegou o ponto. Eu acho que sim. Eu acho que é um dos mais fáceis, porque, veja, há um atravessamento real que exige do sujeito um posicionamento, mas ele encontra, no acting out, uma saída simbólica. Tanto que acting out ainda é uma resposta simbólica, tanto que a gente fala de atuação. Ainda há plateia, eu quero que o grande outro assista, eu verifico se o grande outro está lá,
para eu poder endereçar a minha resposta. Renata, eu vou fazer um quadro com esse esquema e vou botar na minha estante. Para ficar admirando. Pô, é incrível, esse esquema é muito bom, muito bom. Sim, ele parece complicado, mas à medida que a Não gente é, vai não. caminhando, ele não é tão complicado. Então, veja, eu tenho algo que o sujeito... Então, veja, o mundo me faz um atravessamento real. Vamos supor, você... sabe, vou pegar uma cena que eu achei muito curiosa, né? Um casal estava casado há 200 mil anos, sem a menor... vivendo bem, nunca tinham brigado, nada, e de repente um do casal chega e fala assim para o outro: estive pensando, acho que devemos nos separar. Já programei tal coisa, aluguei um apartamento, mobilei, não sei o que, estou indo embora. Pega a mala e vai. A outra pessoa para e fala: de onde veio? Essa cena é real, tá? A outra pessoa que foi pega desprevenida não sabe de onde foi atingido esse tiro. Ora, mas olha que coisa interessante. Diante disso, desse acontecimento, esse acontecimento imprevisível que me atravessa sem eu ter noção de onde veio, é da ordem real. Mas ele poderia me levar a uma resposta do campo da efusão, ele pode me levar a uma resposta no campo do acting out e ele pode me levar a uma resposta no campo da angústia. E aí vamos ver o que acontece, né? Então, por exemplo, no campo da efusão, e aí vocês vão se lembrar aqui o que é a efusão. A efusão que não tem nada a ver com emoção, mas ela é uma perturbação. Ou seja, no campo da efusão essa pessoa, nesse campo, ela não sabe como lidar com essa informação. Ela não consegue responder, mas ela também não cai no campo da angústia. Então, vamos supor que essa pessoa ela começa a ir embalada todo dia, coloca o nome dela em 10 aplicativos de Tinder e sei lá mais o que eu não sei o nome dos aplicativos. Imagine que essa pessoa ela começa a simplesmente tentar responder de todos os modos possíveis do campo imaginário com o que ela supõe ser agora uma pessoa solteira, assim como ela deve responder. Então, imagine que resposta que o sujeito dá a esse acontecimento imprevisível. Ele dá uma resposta no campo imaginário, ele dá uma resposta no campo simbólico, ele dá uma resposta no campo real. Que resposta é essa que ele dá para esse acontecimento? Vamos pegar aqui o embaraço e a gente volta jogando um pouco mais com isso. Então, o impedimento, para a gente fechar aí, o sujeito, nesse impedimento, né, ele não permite ir muito adiante na resposta, ele não tem como ficar parado como na inibição, eu nem saio do quarto para não ter que lidar com o problema, né? Então, o menor movimento e a menor resposta possível para evitar a menor dificuldade. Então, eu vou um pouco mais adiante, mas também não me permito ir muito adiante. Eu não permito muito adiante, mas eu me dou conta de que o imaginário ele é insuficiente para responder à questão do sujeito. E o impedimento ele vai dar uma outra oferta de resposta. Vamos pensar em qual? Vamos para o embaraço e a gente vai voltando aos poucos. Embaraço, para a gente fechar. Embaraço é o ponto máximo da dificuldade atingida, entretanto, mantém-se o mínimo movimento. Né? O que significa isso? Lembra que o embaraço é o lugar do não poder? Então, um não poder para que o sujeito não tenha que se haver com o objeto derradeiro que colocaria sua posição subjetiva em causa. Né? Então, ele se vê no estado de embaraço para não ter que se haver com aquilo que o colocaria em questão. Então, para não ter que se haver com o que colocaria em questão, ele fica em embaraço. Inclusive, o Lacan brinca com embaraçada de estar grávida, tá? Ele se embaraça, e ele vai até brincar no seminário da angústia, ele vai brincar com embaraçada em espanhol, ou seja, você fica embaraçado, né? Ou seja, você engravida com essa questão para não ter que se haver com ela. Ela é assimilada para dentro do teu corpo para você não ter que haver com ela. Vamos aqui para as outras citações, e aí a gente volta para esse esqueminha. Vamos lá. Então, quais as outras citações que nós temos aqui para a gente poder dar conta delas? Então, a emoção é um movimento que desagrega. Por que desagrega? Veja, a emoção
ela caminha numa certa provocação simbólica, mas a resposta permanece no campo imaginário da mínima dificuldade. Inclusive, esse campo imaginário, que acabam sendo respostas muito ligadas ao que há de infantil. Imaginário muito ligado às respostas, que são aquilo que vem da minha condição mais primitiva de sujeito. Mais primitiva no sentido de primeva, de infância mesmo. Continuando, a efusão, que não tem nada a ver com a emoção, ela é a perturbação. Então, a emoção desagrega, desorganiza, a efusão perturba, e um perturbar-se de tal modo, no modo mais profundo do movimento. O impedimento, como a gente disse, o sujeito ele é pego numa certa armadilha, na sua própria imagem especular. E o embaraço, máximo da dificuldade atingida. Para a gente poder pegar aqui as... Cadê a outra citação? Peraí, deixa eu deixar entrar aqui e voltar para cá. Era para ter mais uma citação aqui. Deixa eu fechar isso daqui, porque no esquema de vocês tem mais. Aqui, por algum motivo, ele sumiu. Deixa eu parar a apresentação e pegar no meu aqui. Porque eu acho que eu projetei, eu apaguei a última... Apaguei a última janela. Diga, Raquel, enquanto eu abro aqui o correto. Isso, por isso que eu pensei em falar agora. O impedimento, eu fiz assim uma relação com os pensamentos impeditivos, né? Fiquei pensando nos pensamentos impeditivos, sobretudo na estrutura da neurose obsessiva. Sim. Não sei se viajei aí nisso, assim. Não viajou, e inclusive no texto que eu passei para vocês, ele faz uma relação com a neurose obsessiva e histeria, inclusive ele relaciona a questão do impedimento, inclusive com a repetição também, com a própria repetição da neurose obsessiva. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu não consegui ler o texto todo antes daqui. Interessante. Sim. Mas o texto vai apontar justamente para essa direção que você está pensando mesmo. Ótimo, muito obrigada, Renata. Se a gente pega o restante das citações que eu passei para vocês, eu vou colocar... Deixa eu projetar aqui. Deixa eu fechar esse. Eu vou projetar do esqueminha mesmo que eu passei para vocês, tá? Aqui. E depois a gente volta no texto Calazans. Bom, então, vocês vão se lembrar aqui, veja, olha que interessante a gente pensar agora aqui cada um desses com o restante das citações. Então, o lugar da emoção, percebam que a emoção, ela está no nível, deixa eu pegar aqui de novo, a emoção que está, então, no nível mínimo de dificuldade em relação à resposta no campo imaginário e no campo do movimento, no simbólico, a emoção, então, ela está no lugar do não saber, né? Está no lugar do não saber. A emoção, então, em pauta, no confronto com a tarefa, quando o sujeito não sabe onde responder. E isso se liga ao nosso não saber. Como assim não sabe como responder? Veja, há uma cobrança simbólica, a pergunta simbólica, mas a resposta é imaginária. Para ele poder saber como responder, ele teria que ter recursos simbólicos também para responder. Então, há algo no campo simbólico que ele é perguntado, mas a resposta está no campo imaginário que leva a um não saber como responder. Então, há um confronto com a tarefa, porque o recurso que ele tem para a resposta não é suficiente para ele formular, para ordenar uma resposta. Então, cobra do sujeito algo que ele não se sente preparado para responder. Deu para entender por que emoção? Emoção é essa cobrança que vem, mas o sujeito não tem recursos para responder. Ele não tem recursos para responder porque o que ele tem para ofertar de resposta está no campo imaginário. E não é suficiente para produzir uma resposta que dê sustentação a esse sujeito. Sérgio? É só que a Raquel falou da neurose obsessiva e junto com o impedimento, esse impedimento eu posso pensar também como aquele desejo impossível do neurótico obsessivo? Pode.
Pode. Olha só, quer ver onde que ele coloca aqui? Deixa eu só pegar aqui. Ele vai colocar assim, olha, Lacan chama de impedimento o que para Freud seria a repetição. Então, o impedimento, né, como a gente viu Bom, acho que serve desse ponto. Para o Freud, aquilo que está na repetição, e a repetição é algo que conversa muito com a neurose obsessiva, é o que o Lacan vai chamar de impedimento. Então, conversa exatamente com o que você falou, Sérgio. Porque a impressão que eu tenho, do que eu tenho visto, que o impedimento é como se o sujeito voltasse no mesmo lugar sempre e não consegue avançar porque ele criou uma barreira intransponível, né? Que muitas das vezes precisa realmente e estou vendo na linha como que você falou, é exigido que eu não estou com o esquema na cabeça. Do lado esquerdo você falou, agora eu entendi, é o que se exige de você. E a resposta que você dá. Qual é o, como é que eu chamo? Simbólico, imaginário e real, eu posso chamar de quê? De Registro. instâncias. Qual é a instância para a qual você é solicitado e aonde você responde? O Isso. impedimento está o quê? Ele está no real, né? Não, o impedimento está no simbólico. Está no simbólico e É cobrado algo do campo imaginário, a resposta simbólica. e tem até o exemplo de um sujeito que ele queria ele queria ele queria trocar de carro. Ele tinha muito dinheiro. Ele podia trocar 10 carros por ano, mas ele não queria trocar de carro porque antes ele queria dar um carro para o pai dele, porque o pai dele tinha que trocar de carro. Então, enquanto o pai dele não trocasse de carro, ele não ia trocar de carro. Só que o pai dele não queria trocar de carro. Então, é um ótimo exemplo. Pronto, é o não poder. Então, veja, olha a próxima citação aqui, Sérgio. No lugar do impedimento, encontra esse não poder. Eu não posso trocar de carro, eu não posso me masturbar, eu não posso terminar a faculdade, esse não poder. Então, o impedimento encontra-se nesse não poder. Mas por que você não pode? Não posso porque é um atravessamento imaginário. E o que é imaginário? Eu só posso responder simbolicamente quando eu der conta disso que está no campo imaginário. A fantasia de que eu não posso ter mais que meu pai, por exemplo. Se meu pai não tem um carro novo, eu não posso. Eu acho esse exemplo muito bom. Sim. Então, se meu pai não tem um carro novo, eu não posso comprar um carro novo. Então, percebe, a convocação imaginária, um pai tem mais que um filho, impede a resposta simbólica, por exemplo, comprar um carro, é um ótimo exemplo. Então, no lugar do impedimento, encontra-se esse não poder, percebem? Então, com efeito, o impedimento é se apanhar nessa armadilha, né? Será impedido de se ater a seu desejo. É perfeito isso. Olha, o que é impedimento? É um modo de você se enroscar e se impedir de se ater ao seu desejo. Você quer um carro? Meu pai não tem. Você quer um carro? Meu pai não tem. Ou seja, eu coloco um impedimento que me impeça de ater ao meu desejo. Sim, esse exemplo do carro é ótimo. Então, veja, continuando aí, na primeira fila horizontal, o que é a fila horizontal? Inibição, impedimento e embaraço. Começa com a inibição, continua com o impedimento e leva a uma forma leve de angústia. Olha que legal isso. Perceberam que a gente está falando das várias respostas diante da angústia? Então, a gente pode dizer que o embaraço é uma resposta leve de angústia. Ela é sinônimo de angústia? Não. Mas ela tem alguma semelhança com a angústia? Sim, porque ela está na linha do real. Ela está na linha da resposta da angústia. Então, tem alguma semelhança entre o embaraço, a passagem ao ato e a angústia? Sim, todas são respostas reais. Todas são respostas que têm uma dificuldade, não tem nem um recurso imaginário, nem um recurso simbólico para dar conta delas. Faltam elementos, faltam recursos de ordem simbólica ou imaginário para eu oferecer, para o sujeito oferecer essa resposta que o sustente. Agora, na segunda linha, então a primeira linha, inibição, impedimento e embaraço. Por isso que eu falei que eu queria ter o quadrinho com as duas juntas aqui. Aqui eu tenho como resolver, peraí. Ó, eu tenho como resolver, é só fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. Que eu tá no PDF. Volta.
Aqui, ó, vou colocar ele aqui. Pronto, ficou mais fácil agora. Então, olha só, na segunda linha, vocês vão ver, ó, na segunda linha, a gente tem a emoção, a segunda linha, emoção, sintoma e passagem ao ato. O que o Lacan diz aqui? Na segunda linha está o desconhecimento como estrutural no nível do não saber, na linha da emoção, do sintoma e da passagem ao ato. Como assim da linha do não saber? Olha que interessante. Por que essa linha aqui, emoção, sintoma e passagem ao ato, é a linha do não saber? É a linha em que você é convocado simbolicamente, mas precisa ser interpretado. Ora, o sintoma não é justamente aquilo que não se sabe, porque ele é da ordem consciente? O sintoma, ele é uma metáfora, então aquilo que se apresenta não é o que se sabe. Então, essa linha simbólica, ironicamente, a gente poderia falar que a linha simbólica é justamente a linha do texto que é oferecido. Mas o texto ele é oferecido para ser decifrado. Então, se o texto tem que ser decifrado, essa é a linha do não saber. Então, a segunda linha, o desconhecimento como estrutural do nível do não saber. Então, o sujeito conhece o seu sintoma? Não. O sujeito conhece as suas emoções? Não. Então, essa é a linha do não saber, mas que ainda pode ser, de algum modo, decifrado. A terceira linha, composta por efusão, acting out e angústia, a gente percebe, então, a efusão está no nível do o ideal do eu, ou seja, aquilo que é mais cômodo introjetar do grande outro. E lembrando que na linha da efusão nós temos aqui o objeto A, e essa linha, então, essa terceira linha, de acordo com Lacan, está o ideal do eu. Continuamos, então, para a gente poder fechar. Não vai dar tempo de tudo. Tá. Só para a gente poder fechar, então, vou colocar um ponto que eu gostaria que vocês, então, voltassem lá depois. Vou projetar aqui em 2 segundinhos e depois vocês olham. O texto que eu mandei para vocês, do Calazans, veja, deixa eu fechar só essa parte aqui, que você te falou de repetição, eu fui olhar aonde estava. O texto que eu mandei para vocês do Calazans, vão para o finalzinho dele depois, leiam ele todo, obviamente, né? Mas nas consequências. Então, quais são as consequências de toda essa organização? E aí ele propõe a seguinte organização, veja, podemos dizer, né, que no mesmo nível da dificuldade encontramos algumas barreiras ao aumento do movimento, e do outro lado também barreiras. Então, o que ele propõe? Ele propõe que o termo que estiver no meio entre dois termos, ele funciona como barra, como barreira da passagem de um termo para outro. Então, se numa linha você tem inibição, impedimento, embaraço, ele está dizendo que o impedimento, ele tenta fazer com que algo que é da ordem da inibição não chegue no embaraço. Então, o que está no meio funciona como uma espécie de barra. Lendo isso, ele coloca, então, a emoção faz barra para a emergência da efusão, ele está lendo na vertical, tudo bem? Então, a inibição, veja, a emoção, que está entre a inibição e a efusão, faz barra à emergência da efusão em relação à inibição. O sintoma faz barra à emergência do acting out em relação ao impedimento. A passagem ao ato faz barra à emergência da angústia em relação ao embaraço. E no eixo horizontal, o impedimento faz barra à emergência do embaraço em relação à inibição. O sintoma faz barra à emergência da passagem ao ato em relação à emoção. E o acting out faz barra em relação à emergência da angústia em relação à efusão. Então, basicamente, o que ele está propondo é que você também pode ler esse esquema, vamos voltar aqui ao esquema, do seguinte modo: esses que fazem meio, esses elementos que ocupam um elemento central, então veja, o impedimento, ele está entre a inibição e o embaraço. A emoção está entre a inibição e a efusão. Então, a gente tem alguns modos de ler isso, e aí a gente fecha. Que o embaraço é um modo leve de angústia, porque está na mesma linha de resposta real, ok? Ao mesmo tempo, a passagem ao ato serve para tentar barrar
isso que veio do embaraço de advir como angústia. Então, a passagem ao ato, ela se encontra extremamente perto da angústia. A gente sabe que ela é um grande risco, mas ela também permite uma certa barra. Aí eu queria pegar o exemplo que a Rosana deu. Rosana, você está aí? Cadê tu? Rosana. Aqui. Da Clarice Lispector. Eu pensei, para fechar aí, o exemplo da Clarice Lispector, eu acho que resolve. Porque, veja, por que eu achei... Porque a passagem ao ato, a gente pensa ela sempre muito em efeito, sempre como... A passagem ao ato, em última instância, é a morte, é o suicídio, mas não só. A passagem ao ato, conforme a gente viu no texto anterior, é uma mudança radical de posição subjetiva. E uma mudança radical de posição subjetiva que implica algo que morre, mas não necessariamente a morte do corpo. Algo que morre para poder advir de um outro modo. Aí, Rosana, eu queria que você voltasse no seu exemplo da Clarice, que eu acho que ele dá para entender melhor qual que é a importância de... então, a passagem ao ato não é o último recurso, a última resposta. A angústia seria. A passagem ao ato ainda permite transformação do sujeito, porque ela ainda conversa aqui, ó, com o campo simbólico. Então, ela permite ainda uma articulação importante. Por exemplo, esse da Clarice. Diga, Rosana. Então, foi mesmo coincidência eu estar lendo A Paixão Segundo o GH ao mesmo tempo que eu li esse texto. E, assim, aí para mim, assim, todo o processo, para quem nunca leu, eu recomendo super. Todo livro, ela conta um dia específico, algumas horas, um momento. Então, todo um processo que levou a essa transformação, a esse ato, né, que a Renata até falou outro dia, de comer a matéria da barata, né, como um ato derradeiro, né, poderia ser até uma tentativa de tirar a vida, poderia, e como algo transformador, então não necessariamente passagem ao ato como o fim, né, em si mesmo, mas que realmente marca uma transformação radical na pessoa, no sujeito, né? Eu acho que é isso, talvez, que você está querendo passar, né, Renata? Acho que foi nesse sentido que eu entendi. Eu achei extremamente... porque eu não sei até que ponto, eu não sei se Clarice estudou Lacan, por exemplo, sabe? Assim, eu não sei o que ela tinha de Ela fez análise durante década. Ah, então tá por aí também, né? Porque os artistas têm essas coisas, né? O analista dela escreveu sobre a análise dela. Olha aí, interessante. Depois você passa para a gente, que eu fiquei curiosa. Mas, veja, ela fez análise durante bastante tempo, mais de um analista, diga de passagem, mas, veja, é uma resposta imprevisível, é uma resposta radical, é uma resposta que aponta para algo completamente fora de qualquer possibilidade imaginária ou simbólica do que um sujeito responderia, comer a matéria de uma barata. Entretanto, ela não está completamente desarticulada do eixo simbólico. Não está desarticulada do eixo simbólico e o resultado não é a morte. O resultado é uma mudança radical, mas o resultado não é necessariamente a morte. Então, tem um ponto interessante aí. Para a gente poder fechar, Sérgio, depois do Ribamar, e a gente encerra para vocês irem para o Dia dos Namorados, parar de namorar Lacan hoje, né? Diga, Sérgio. Posso falar? Pode. Eu não ia falar, não, que eu achei que estava no final e ia atrapalhar. É por isso que o simbólico está no meio, nos dois sentidos, vertical e horizontal. Talvez por isso que a gente diga que, no fundo, o sintoma é o que estrutura o sujeito, né? De alguma maneira. Não é? Então, esse gráfico é demais. Ribamar? Só isso, só. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Professora, minha dúvida é a seguinte, aqui está no meio, ele pode funcionar como uma barreira e, no mesmo instante, ele funciona como defesa, né? Mas Isso. pode haver uma evolução, não pode? Em que sentido? No sentido, por exemplo, aqui, ó, da emoção, você tanto pode passar aqui para baixo para uma efusão, como pode vir para cá para o sintoma. Pode, e aí é até interessante você apontar isso, Ribamar, porque se você for para o finalzinho ali do texto do Calazans, ele diz aqui, ó, ele fala das consequências que é essa ordenação.
Aí ele vai citar em relação ao caso Dora e o Homem dos Ratos, recomendo que vocês leiam, mas ao final, olha só, o que a gente pode depreender dessa abordagem para análise? É pelo simbólico que encontramos as barras, as substituições e impedimentos, né? A gente considera, então, o acting out, a passagem ao ato, que estão no meio, né? Como respostas que barram a emergência da angústia, percebe o que você está apontando aqui? E serve como retorno. Acho que você faz uma excelente leitura. Veja, você tem a passagem ao ato, ela está no meio, o acting out também está no meio, que tanto tenta impedir da efusão para a angústia, como serve para voltar da angústia para a efusão. Isso significa que a análise, ela precisa, não é à toa que o simbólico está no meio, Ribamar, você tem toda razão. Por que o simbólico está no meio? Ora, qual que é o recurso que a gente tem? O recurso que a gente tem não é a linguagem, não é a fala. O inconsciente estruturado como linguagem, a análise se dá pela fala, as nossas intervenções. Então, o recurso que a gente tem para lidar com a angústia é tentar colocar quais são os elementos mais próximos da angústia. Acting out, sintoma e passagem ao ato. E o retorno se dá pela via simbólica, tanto quando eu ando nessa direção eu encontro com o simbólico, quanto que eu encontro com essa direção eu encontro com o simbólico também, percebe? E como seria o sintoma com TH nesse gráfico? Não tem como representar, né? Sintoma com TH tem sim. A clínica do sintoma não é a clínica do real? Sim. Olha aqui o real aqui nas duas Eu fotos. ia falar isso. Né? Por isso que eu estava brincando, a clínica do sintoma aqui não é com TH, porque essa clínica do sintoma aqui, ela está no campo simbólico, e a clínica com sintoma com TH, ela está no campo do real. Então, significa, portanto, também que a angústia não é coisa ruim que se produz nela. Há algo do não sentido, há algo do inapreensível que aponta para o resto, que nos vai dar notícia do sintoma com TH também. Mas isso fica para uma outra hora. Bom namorar. Feliz dia dos namorados para vocês. Bom descanso. Para você também. Muito obrigada. Para você também. Obrigado, Boa noite. Semana que vem, viagem simbólico imaginário. Beijo. Obrigado a todos. Beijo. a todos. Obrigada, Tchau, tchau. obrigada. Beijo a todos. Nossa, fantástico, gente. Beijo, tchau.